Olá, sejam bem-vindos ao canal Visão de Investidor. Caso queira um resumo sobre o assunto, acesse o Instagram aonde atualizo diariamente os conteúdos de forma reduzida. O fundo que vamos avaliar hoje será o JP11 com a razão social Ourinvest JPP Fundo de Investimento Imobiliário. A cotação de um fundo de investimento imobiliário, FII, é o preço pelo qual suas cotas são negociadas no mercado. A cotação atual do JP11 está em R$ 102 e o mercado está com expectativas de alta. O PVP, preço, valor patrimonial, de um fundo imobiliário é uma relação que compara o preço de mercado das cotas com o valor dos ativos do fundo, ajustado pelas dívidas e obrigações. Geralmente, um PVP abaixo de 1 pode ser considerado favorável, pois indica que o preço das cotas está abaixo do valor patrimonial do fundo. O PVP do JP11 está 1,03. A liquidação diária de um fundo imobiliário é o processo em que as transações de compra e venda de cotas são concluídas no mesmo dia útil, garantindo uma transferência rápida e eficiente de valores entre os investidores. A liquidação diária do JP11 está em 591,90 milhares de reais. Quando um fundo de investimento imobiliário valoriza, significa que suas cotas estão valendo mais do que quando foram adquiridas, proporcionando um ganho de capital aos investidores. Essa valorização pode ser influenciada por diversos fatores, como a performance do mercado imobiliário, a gestão eficiente do fundo e a demanda por suas cotas. A valorização nos últimos 12 meses do JP11 está em 25,19%. O valor patrimonial de um fundo imobiliário representa o valor líquido dos ativos do fundo, incluindo imóveis, investimentos e outros ativos, subtraindo-se as obrigações, como dívidas e despesas. É uma estimativa do valor total dos ativos do fundo dividido pelo número de cotas em circulação. O valor patrimonial do JP11 está em 321,10 milhões de reais. DI é a sigla para Dividend Yield, uma métrica financeira que representa a porcentagem do valor investido em um ativo que é recebido em forma de dividendos. O Dividend Yield do JP11 atual está em 14,51% no ano. O rendimento pago pelo fundo nesse mês foi de 1,20%, que foi o equivalente a R$ 1,20 por cota. Pago na data de 14 de agosto de 2023. O JP11 é classificado como um fundo de papel. Um fundo de papel em investimentos imobiliários é um tipo de fundo imobiliário que investe predominantemente em títulos e valores mobiliários lastreados em ativos imobiliários, como certificados de recebíveis imobiliários, CRIs, e letras de crédito imobiliário, LCIS. O segmento de um fundo imobiliário se refere ao setor específico no qual o fundo investe seus recursos. Pode ser comercial, residencial, logístico, industrial, educacional, entre outros. O segmento de um fundo imobiliário é uma forma de categorizar e identificar sua especialização ou foco de atuação dentro do mercado imobiliário. O segmento do JP11 é recebíveis. O administrador de um fundo imobiliário é a instituição responsável por gerir e administrar o funcionamento do fundo. O administrador atua como um agente fiduciário em benefício dos cotistas, garantindo a transparência, eficiência e conformidade das atividades do fundo imobiliário. O administrador do JP11 é Finaxis Corretora. O número de cotistas de um fundo imobiliário representa a quantidade de investidores que possuem cotas desse fundo. Cada investidor que adquire cotas de um fundo imobiliário se torna um cotista. O número de cotistas de um fundo imobiliário é um indicador importante, pois reflete a quantidade de pessoas ou entidades que têm investimentos no fundo e pode afetar a liquidez e a governança do mesmo. O número de cotistas do JP11 é de 28.941. O IPO, Initial Public Offering, de um fundo imobiliário é o processo pelo qual o fundo é oferecido ao público pela primeira vez, permitindo que investidores adquiram suas cotas.
O OUJP11 começou a ser negociado há 6 anos. O público-alvo de um fundo imobiliário é o grupo de investidores para o qual o fundo é direcionado. O fundo pode ser projetado para atender a investidores com diferentes perfis de risco, objetivos de investimento e montantes de investimento disponíveis. O OUJP11 é sugerido para geral. O OUJP11 é um fundo imobiliário do tipo papel, ou seja, seus investimentos têm como base aplicações em títulos e valores mobiliários. Fundos de papel como o OUJP11 são fundos de investimentos que atuam majoritariamente em recebíveis imobiliários, que são investimentos de renda fixa voltado ao setor imobiliário. O Ourinvest JPP tem como estratégia investir nos ativos-alvo e ativos de liquidez observadas as regras descritas em sua política de investimentos no seu regulamento. Características do fundo OUJP11 constituído por meio do Instrumento de Constituição do Ourinvest JPP Fundo de Investimento Imobiliário FII, o fundo iniciou suas atividades em novembro de 2016. É administrado pelo Finaxis Corretora de Títulos e Valores Imobiliários S.A. e sua gestão é feita pela JPP Capital Gestão de Recursos Limitada. A gestão busca desenvolver fundos com perfis diferenciados e estratégicos, alinhados com o cenário econômico e de mercado, visando segurança e rentabilidade compatíveis com os respectivos riscos de seu segmento. O OUJP11 poderá adquirir até 100% do seu patrimônio líquido em CRI de classe única ou seniores e até 15% do seu patrimônio líquido em CRI de classe subordinada. Destacamos, no entanto, que devem ser observadas as características básicas e os critérios estabelecidos em seu prospecto definitivo de oferta pública de distribuição das cotas da primeira emissão. As cotas do Ourinvest JPP são negociadas com o código ticker OUJP11 no mercado de bolsa da B3 Brasil, Bolsa e Balcão. Sua taxa de administração é de 1,125% ao ano dependendo do valor de referência do fundo, regulamento artigo 22, com mínimo mensal de R$ 28.250 corrigido pelo IGPM já incluindo administração, gestão, controladoria e escrituração. Além disso, será cobrado uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o índice IMAB, mais 0,5% ao ano. Se inscreva e selecione o sininho caso tenha interesse em aprender mais sobre FIIs. Vou estar adicionando conteúdo diariamente, e caso tenha gostado, clique no gostei para ajudar o conteúdo a chegar em mais pessoas. E caso tenha sugestão de novos assuntos, deixe nos comentários abaixo.